E para analisar o atual cenário político, nós convidamos o cientista político e sócio-diretor da Action Consultoria, o João Henrique Rummel, e também o nosso querido Miguel Daoud. Tudo bem, Rummel? Boa noite para você. Opa, tudo bom? Tudo bem, Daoud? Boa noite. Boa noite, Petri. Boa noite, Rummel. Boa noite a todos. É um É, a gente, prazer estar aqui. a gente sempre começa com o nosso convidado, né, Rummel? E eu queria que você falasse um pouco, mesmo não estando na reunião presencial lá, né, com o Lula e também o Lira, e os dois não deram mais detalhes, né, do que foi conversado, mesmo você não estando lá, eu imagino que você possa ter uma ideia do que foi conversado nessa reunião, hein? Você tem essa noção aí? Boa noite, Rummel, mais uma vez. Boa noite aí. E eu acredito que quando a gente começa a conversar com os parlamentares e está dentro do Congresso Nacional, o que nós vemos, e o Lira simplesmente está transmitindo para o Congresso e para a sociedade a situação que está dentro do Congresso hoje, onde o governo promete e não cumpre. E tem um agravante, certo? Hoje, o poder do Congresso pressionar os parlamentares está bastante reduzido. Porque com as emendas impositivas e elas sendo obrigadas a serem empenhadas e pagas, o poder de persuasão, de cobrança dos parlamentares baterem na porta do Lira, do Executivo, para pedir as emendas, diminuiu significativamente, para não falar que está próximo de zero. Então, se existe essa insatisfação e os compromissos que foram dados, o Lira assumiu com os parlamentares, tá certo? E o governo não cumpriu, existe uma indignação, existe uma revolta muito grande dentro do Congresso em relação ao Executivo. Isso só piora, porque o governo só estica a corda e não cumprir acordo. O Lira já falou da questão dos vetos. Grande parte desses vetos foi fechado acordo para votar, que não ia ter veto, e o governo vetou. Nós temos vendo aí hoje também que a questão da desoneração da folha judicializou, uma coisa que o Congresso definiu. Então, quer dizer, o Executivo só está esticando a corda, e toda ação tem uma reação. Então, eu acredito que a reunião não foi boa, eu acho que foi uma reunião que o Lira cobrou, cobrou e cobrou. E agora vamos ver qual vai ser a situação do Executivo em relação a isso. Agora, Daoud, esse é um filme que a gente já viu em outros governos, né? Essa relação toma lá da cá, o governo tentando fazer alguma coisa e sendo aí, às vezes, minado pelo Congresso, o Congresso aprovando leis e, de repente, sendo minado por outros setores, né? Por outras instâncias democráticas, como, por exemplo, a questão da justiça. Como é que você vê esse cenário hoje, né, do Brasil em termos de governabilidade, né? Porque esses vetos mostram bem isso, né? O Congresso aprova uma coisa, o presidente veta. Está na democracia, mas isso também acaba mostrando uma dificuldade de governar, não, Daoud? Não tenha dúvida, Petri, essa relação do governo com o legislativo, ela já está refletindo no mercado financeiro, né? Eu digo mercado financeiro, ela já está sendo sentida, já traz uma preocupação nas expectativas do país. Como o Rubio colocou, o governo está esticando a corda demais. E isso é um cenário muito ruim, né? Acordos não cumpridos. O governo Lula, tudo indica essa briga do Lira com o governo, né, com o Padilha, se deve exatamente que o Padilha está interferindo para que a substituição do Lira não seja feita como ele gostaria que fosse. E isso tudo causa um desconforto e o governo, por sua vez, não libera esse acordo. E, infelizmente, Petri, é uma situação muito preocupante, né? Essa relação que nós estamos vivendo. Como o Rubio colocou há pouco, né, Rubio? Parece que nós estamos já levando o país para a beira do abismo. E se você me permitir, Petri, eu sei que não está no escopo, mas eu gostaria de fazer uma pergunta para o Rúmio diante do comentário que ele fez. Rúmio, quem vai pagar essa conta, esse desentendimento? São os Olha só, parlamentares ou o povo brasileiro? olha só, eu vejo que nós estamos num processo de consolidação do processo democrático.
O que nós estamos vendo hoje é que aquele fisiologismo totalitário de imposição de emenda do troca-troca está acabando, tá certo? Porque o parlamentar hoje, principalmente do baixo clero, está ganhando liberdade de colocar os recursos dele onde quer, sem dever favor para ninguém, tá certo? Então, eu acho que simplesmente nós estamos entrando numa nova era da democracia, onde esta era vai ter exigir uma participação mais efetiva da sociedade próxima aos parlamentares para poder fazer a proposta de políticas públicas. Nós não vamos ter só política pública proposta pelo Executivo, nós vamos ter proposta pública feita pelo Legislativo. Vou só te dar um exemplo que está acontecendo hoje, tá certo? O governo tinha o prazo para entregar a reforma tributária, o prazo dia 24 de junho. Só que os parlamentares, através das frentes parlamentares, se juntaram, formaram um grupo de trabalho, tá certo? E entregaram, num prazo recorde, no final de março, 13 projetos de lei complementares que deu a oportunidade para o Congresso iniciar o debate. E o governo teve que correr atrás. Então, quem ganha com isso é a democracia, porque os parlamentares vão estar cada dia mais independentes, não devendo favor para ninguém. Mas enquanto eles governarem para eles, fica difícil para a população brasileira. Essa é a questão, né? Eles têm que governar atendendo os anseios da população. Afinal, foi a população que votou neles, né, Romeu? Olha só, eu acredito que é exatamente isso, Pedro. Porque é o seguinte, olha só, se o parlamentar está botando dinheiro na onde ele tem voto, aonde ele tem que ganhar voto, onde ele tem que prestar serviço para a sociedade. Mas será que esse dinheiro está chegando inteiro, certinho, bonitinho? Essa é a questão também, né? Olha só, eu sinceramente acho que é um processo de educação, mas que eu acho que é melhor do que o antigo, eu tenho certeza disso. Agora, Romeu, vamos adiantar com outro assunto importante, Daúde, que é a questão da reforma tributária, né? O governo entregou hoje os anexos, os PLs, os projetos e tal, e na nossa conversa preliminar, Romeu, você falou que isso deve ser muito mexido aí pelo Congresso Nacional. Qual que é a sua expectativa dessa reforma ser votada ainda esse ano? Será que vai ser mesmo? Tá, é o Daúde? Não, é você, Romeu, você. Olha só, o Lira hoje, com essa proposta, ele falou que vai ter um cronograma de trás para frente. Ele vai botar a data para ser votado na Câmara, que deve ser no meados de junho, antes do recesso parlamentar, antes de entrar o período eleitoral. E aí ele vai cronografar, fazer um grupo ele falou que vai fazer 2 grupos de trabalho, vai votar, vai levar para plenário. O que eu acho que hoje, diferente dos anos para trás, nós temos 2 propostas. Nós temos uma do setor produtivo, feita pelas frentes parlamentares, de quem paga imposto. E agora nós recebemos de quem cobra imposto. Então, nós vamos ter um contraditório. Esse contraditório melhora muito a qualidade do debate para a sociedade, para quem quer participar. Então, eu, sinceramente, acho que este é um momento ímpar na democracia brasileira, onde a gente vai poder ter essa qualidade do debate e entender melhor, ter um acordo e uma clareza do debate entre quem cobra imposto e quem paga imposto. E amanhã, às 10 horas da manhã, o presidente Haddad confirmou que lá na Fazenda, Daúde, haverá uma entrevista coletiva onde serão apresentados todos os detalhes desse projeto entregue pelo governo. Fala-se num IVA em torno de 26,5%, 27,5%, alguma coisa nessa faixa. Eu queria saber a sua opinião sobre essa reforma tributária, se vai ser benéfica para o país e essa tributação do IVA em torno de 27%, Daúde. Olha, Petro, com relação ao critério de arrecadação, não tenha dúvida que vai ser benéfica, porque você tira a cumulatividade, né? Você tira todo aquele processo e acaba dando oportunidade para que a tributação ela fique muito alta. Com esse novo método de você tributar, né, na ponta, no final, você tira toda essa burocracia e acaba simplificando e que diminui os custos de quem está sendo tributado. Agora, o Rubio colocou uma coisa que eu sempre
coloco isso? Quem arrecada quer arrecadar mais, quem paga quer pagar menos. Então, vai ser uma queda de braço. Eu vejo que, da forma como o governo tem a seguinte posição: ó, você quer desonerar isso, você quer fazer isso, você faz. Só que o IVA vai ficar na casa aí de 30%. E 30%, 27% já é o mais alto do mundo. 30% inviabiliza você tirar da informalidade hoje 50% da nossa economia estão na informalidade. Né? Pessoas que não têm como pagar impostos e sobreviver ao mesmo tempo, é o que a gente está vendo. E remendo, dou uma ajuda aqui, desonero ali, faço isso, faço aquilo. Não existe um projeto para o Brasil. O Brasil tem 93% do seu orçamento comprometido com o custo do Estado. A metade, né, 7% que sobra, a metade está essa briga entre os parlamentares direcionar isso sem um sentido de crescimento. E o governo, cada vez mais também abrindo, né, essas desonerações, agora vai ser assim, vai ser assado, o Congresso. Então, chega uma hora que você tem que fazer um pacto. E o pacto vai ter que ser norteado por uma questão de princípios democráticos, porque, desta forma, a democracia ela corre um risco. Né? Eu acho que a democracia ela é importante, mas quando você submete milhões de pessoas numa situação difícil, a história, né, contemporânea mostra que várias sociedades no passado tiveram revoluções, como a Revolução Francesa, a Revolução Russa, onde o povo não aguentava mais. E essa situação vai poder nos levar a isso. Infelizmente, eu acho que falta inteligência, né, dos responsáveis pelos poderes em fazer um pacto onde não haverá divergência, que seria bom para o Brasil. Mas, infelizmente, a mediocridade, né, que a gente vê, ela impera nesse sentido. Ô Rúmel, você enxerga alguma mudança de rumo, na atuação, no comportamento do presidente Lula, né? Que até anteontem lavou roupa suja em público, falando que o Alckmin tinha que ser mais ativo, que o Haddad tinha que ler menos livro e ir lá no Congresso bater com papo, conversar e tal. Mas o próprio Lula talvez não tenha que mudar um pouco o seu comportamento para tentar uma reaproximação ao Congresso de uma forma democrática e institucional para que o país caminhe ou todos remem numa mesma direção. Você sente isso, essa possibilidade ou não? Eu acho muito difícil chegar num acordo e ver o processo. Porque a gente tem que analisar o que está acontecendo dentro do Congresso. Tá? O que acontece dentro do Congresso hoje é que o Lula assumiu na segunda-feira que ele tem só 70 deputados na Câmara e 8 senadores. E que a esquerda toda tem 130 deputados e 22 ou 23 senadores. Isso ele não consegue maioria, ele não consegue impor as suas ideias. Então é o seguinte, a esquerda não vai impor o seu ideal e o seu processo dentro do Congresso. Se ele não vai fazer isso, ele tem que mitigar as coisas. Vamos analisar o que foi aprovado no ano passado e está sendo aprovado este ano. Uma forma do Congresso, de uma forma até, eu acho, responsável, posso até não concordar com a forma, tá certo? De não deixar o déficit fiscal estourar, mesmo com o governo querendo gastar um pouco mais. Então é o seguinte, o que aprova é só questões econômicas para mitigar o déficit. E aí é um acordo, como o da UD cobra, do Executivo e do Legislativo para tentar mitigar isso. Qualquer outra pauta, controvérsia, o governo não coloca e não vai para frente. Vou te dar um exemplo agora. Ele mandou um projeto sobre o Uber. O que aconteceu? O projeto morreu, porque ele colocou os sindicatos novos. E esta é a realidade. E o Lula vai ter que conviver isso nos próximos 2 anos e meio, até a próxima eleição, onde ele tem que sonhar em construir uma bancada maior. E que, na minha opinião, pode ter dificuldade de fazer isso. Então, quer dizer, governabilidade para a esquerda hoje é muito difícil no Brasil. Pois é. Então, o que eu acho é isso. Ele não tem outra alternativa, senão nós vamos ficar nesse banho-maria até as próximas eleições. E infelizmente todos no mesmo barco. Rúmel, obrigado pela sua análise aqui, uma boa noite e até uma próxima.
Eu que agradeço. Um abraço, Daúde, e aos interlocutores aí. Muito obrigado. Valeu, Rubel. Daúde, se der tempo, você volta porque tem interatividade, tá bom? Até mais. Um abraço, Rubel. Valeu, um abraço.